energia mais pesada, eu vou ficar ainda mais improdutiva. Então, isso vai atrapalhar a sua produção no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em casa. Você vai ficar aquela pessoa apática, fechada. E aí você vai entrando naquele casulo. E aí, quando você coloca uma cor vibrante, que transmite energia, calor, automaticamente a sua energia ela sobe. E eu faço esse teste comigo. Sempre que é na segunda-feira, principalmente, eu vou lá nos meus stories, eu falo, hoje eu vou usar vermelho. Hoje eu vou usar o laranja, porque é para minha energia subir. A gente veio do final de semana, tá cansado. Então, é importante a gente pensar na cor nesse sentido, né? Porque, como eu falei, além de afetar a sua emoção, vai afetar a emoção de quem está te visualizando também. Mas assim, qualquer mulher fica bem de vermelho? Então, nós temos na coloração pessoal. O que que é a coloração pessoal? É o estudo profundo das cores da sua beleza, certo? Então, cada uma de nós temos uma paisagem aqui com cores que já são características nossas. Quando você olha para mim, você vê cores escuras, né? Você vê um cabelo mais escuro, um olho, uma sobrancelha mais escura. E isso, na coloração, né, não é uma regra. Mas eu tenho uma beleza com uma profundidade maior, ou seja, as cores escuras, elas me valorizam. Então, o meu vermelho, ele é diferente do seu vermelho, né? O meu vermelho é um vermelho mais fechado, mais frio, é diferente daquele vermelho aberto que a gente está acostumado, né, a ver. Quando eu coloco uma cor mais aberta, mais claro, mais quente, eu fico com olheira, com manchas, com aparência cansada. Então, cada mulher vai ter um vermelho, cada mulher vai ter um azul, mas com uma tonalidade diferente. Ora vai ser mais clara, ora vai ser mais escura, ou o subtom é frio, ou o subtom é quente. Mas sim, todos nós temos cores que nos valorizam. Então, assim, a gente pode usar as cores, todas as cores, desde que seja no tom certo. Isso, porque o problema que eu falo não é a cor em si, mas é o tom daquela cor, né? Então, no azul, você vai encontrar mais de 110 tons. Né? Quem trabalha com coloração já lê o livro A Psicologia das Cores e lá tem, né? Cada cor tem vários tons, né? O azul tem mais de 110, o preto tem mais de 50. Então, assim, cada cor vai ter ali um tom que vai te favorecer. Né? No meu caso, vai ser um azul mais escuro, um azul mais frio. No seu caso, pode ser um azul mais quente, mais claro, ou um azul mais opaco, né? Que é quando a gente fala que a saturação da cor ela é menor, né? A gente fala que as cores opacas é quando a gente adiciona cinza. Então, vai ser diferente do azul royal, que é aquele azul vibrante, chamativo. Então, sim, todos nós vamos ter as cores certas, né? E assim, essas cores, quando você vai fazer os estudos, né? Muito pela pessoa. Mas Isso. aí envolve a cor da pele, a cor do olho, somente ou as feições também. A coloração pessoal, ela envolve tudo que é cores, né? E a gente acaba também abordando as linhas, porque acaba tendo um pouco ali de significado a própria personalidade da pessoa. Então, por exemplo, as mulheres das cartelas de primavera, que primavera é uma estação quente e de cores alegres, né? De cores vibrantes. Então, eu sempre reparo isso. As mulheres de primavera, elas são mulheres mais extrovertidas, alegres, elas são, né, super dinâmicas. E as cores já dizem isso, né? E aí, quando você olha também o rosto, você vê muitas linhas curvas. Não é uma regra, mas grande parte das mulheres, né, das cartelas de primavera que eu atendo, eu vejo muito isso, linhas curvas que transmitem o quê? Esse dinamismo, essa acessibilidade. E junto com as cores quentes e vibrantes, né, dá esse match perfeito. Mas a coloração, a gente vai estudar a cor. Então, a gente vai observar a cor do cabelo, mesmo que você já tenha trocado a cor do seu cabelo, né? Mesmo que não seja natural, mas a gente consegue ver a raiz, a sobrancelha, a cor dos lábios, né? Aqui, os tons que ficam aqui nas maçãs. Então, tudo isso a gente observa na coloração. A íris do olho também, até o padrão da íris do olho. Alguns vão ser mais esfumados, outros vão ter essa bordinha mais delimitada. Então, é um estudo bem profundo mesmo, né? E tudo vai se conectando, tudo vai se encaixando. E esse estudo, ele pode mudar na adolescência? Eu sou uma
tabela de cor e quando adulta eu posso mudar essa tabela? Pode ser que ela mude para mim? Não, a coloração ela não muda, porque como ela é feita com base na sua pele, então ali você já tem a composição da sua pele e isso não muda. O que acontece quando a gente vai envelhecendo é que a nossa pele ela vai perdendo o viço. Então esse brilho que a gente tem naturalmente, ele vai perdendo. Mas isso não quer dizer que a sua cartela vai mudar. Né? Eu fiz a coloração da minha filha de 4 anos, ela deu a mesma cartela que a minha e muita gente perguntou, mas será que quando ela crescer vai mudar? Eu falei, não vai mudar, porque eu já olhei todo o conjunto dela, realmente o cabelinho dela é mais escuro, o olho, a íris do olho dela é toda delimitadinha, mas quando ela crescer, o que pode acontecer? Hoje ela tem um cabelo mel, assim, puxado para o mel, né? Não é tão escuro quanto o meu. Então, pode ser que quando ela ficar mais velha, esse cabelo vai dar uma escurecida naturalmente. Mas isso não quer dizer que a cartelinha dela vai mudar, porque a pigmentação dela não muda, né? Então, a cartela dela não vai mudar. Então, assim, a gente sempre fala que não muda. Ah, Dani, mas e se eu trocar a cor do meu cabelo? Hoje eu sou morena e depois se eu ficar loira? Aí, será que essas cores escuras vão me favorecer? Aí eu sempre falo, quando você troca radicalmente a cor do seu cabelo, o que você vai mudar é o seu contraste pessoal. Então, hoje você tem um alto contraste, que é essa diferença grande, e aí quando você clareia o cabelo, o seu contraste diminui. Mas a sua cartela vai permanecer a mesma. Aí o que a gente faz nesse caso quando há uma alteração brusca no contraste? A gente não, por exemplo, se a pessoa fica bem hoje com uma armação de óculos preta, porque ela tem um cabelo mais escuro, e depois ela muda esse cabelo para mais claro, aí a armação preta já não vai ficar tão interessante. Aí a gente já vai para cores intermediárias, entendeu? A gente já equilibra ali com o que ela tem hoje, né? Com a paisagem que ela tem hoje. Então pode também ter até uma indicação para a cor de cabelo, né? Temos. A sua cartela fala assim, ó, não vai ficar muito bem de loiro, não vai Exatamente, ficar muito bem de ruivo. Exatamente. Aqui, por exemplo, é um materialzinho que eu uso na hora da análise, né? E esse material aqui tem as cores de cada estação. Então, aqui é uma cartelinha de mechas de inverno. Então, o que eu observo? Eu vou ver a cor base do cabelo da minha cliente. Vamos supor que ela tem aqui o castanho médio, né? Que é esse tom de marrom escuro. Então, se ela tem essa base mais escura, ela não vai poder usar um loiro tão claro. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser loira. Aí eu sempre explico, calma aí, vamos lá. Então, você tem uma base 4. Você pode clarear o seu cabelo até 4 tons quando é mechas. Então, aqui do 4, ela pode vir aqui para esse loiro claro, porém, se ela tem essa base escura e quando a gente pensa em clarear o cabelo, a gente tem que levar em consideração o nosso contraste, que é essa paisagem, ela não pode clarear desde a raiz. O que acontece com uma pessoa que tem um cabelo escuro e clareia o cabelo desde a raiz? Ela baixa demais o contraste, ela vai sentir necessidade de mais maquiagem para compensar, entendeu? Aquela cor que foi tirada dela. Então, ela vai se sentir mais apática, né? Como se ela estivesse doente. E aí, ela vai sentir necessidade de maquiar. Então, o que eu sugiro, né? Para uma pessoa que está aqui, nessa base aqui do 4, do 3, que é o castanho médio e escuro. Pode clarear o cabelo, mas vai para um loiro ali intermediário a escuro. Deixa a sua raiz preservada, principalmente esse contorno aqui do rosto é super importante. E deixa as mechas mais claras para as pontas. Se você quiser usar um loiro mais claro, aí você traz ele para as pontas, para que não fique aqui na sua moldura. E a mesma coisa é com ruivo também. Então, a gente também tem tonalidades de ruivos, né? Que vão favorecer. Quando a gente fala aqui do inverno, a gente está falando de uma cartela de cores frias e escuras. Então, o ruivo é aquele ruivo mais rosado, mais escuro. Não é aquele ruivo Marina Rui Barbosa. Então, por exemplo, se eu pinto o meu cabelo daquela cor, eu vou ficar desarmônica. E aí não é a questão de ficar feia ou bonita, é que as pessoas confundem. É a questão da harmonia. A gente usa um termo na coloração que é muito engraçado, que é o derretimento. Então, na hora que a gente está passando os tecidos, a gente fala, tá vendo que você está derretendo com essa cor? É porque aquela cor da pele, ela vai dando match com aquele tecido, com aquela cor. Então, é realmente um derretimento. E aí, quando você coloca uma cor de cabelo que não te favorece, não dá match.
parece que encaixaram assim um bloco de cor ali na sua cabeça e a gente não vê harmonia. E aí não é porque ficou feio, não é que a cor é feia, é porque simplesmente não harmonizou com você. Então, assim, tem o louro para cada cartela, tem o ruivo, tem os castanhos, né? Então, todas essas cores, cada um vai ter o seu tom. Trabalhamos também com a técnica da mecha. Então, nem todo mundo pode fazer um tipo de luz específico, né? Por exemplo, eu vou fazer aquelas luzes bem fininhas para misturar com o meu cabelo, porque eu acho lindo e tal, que eu não gosto de mostrar muito o fundo do meu cabelo, mas aquele tipo de mecha não favorece todo mundo. Da mesma forma que descolorir o cabelo desde a raiz também não vai favorecer todo mundo. O loiro platinado, né, que a gente acha lindo, fiz as luzes, tenho que passar aquele shampoo roxo, né, para platinar. Eu mesmo fazia isso. Não fica legal. São poucas pessoas que seguram essa claridade. Então, tudo é um estudo, né? Tudo é um estudo. E aí a pessoa tem que confiar nas cores, exatamente, porque nem sempre o seu desejo vai ser o que vai ficar bom com o que ela quer. Exatamente. E isso também com a maquiagem, né? Com a sombra, com o batom, com o blush. Não adianta eu gostar de um blush rosa se a minha pele não... Se a sua pele, por exemplo, tem um subtom quente, né? Então, quando a gente fala do blush rosa, esse rosinha que a gente é acostumado a ver, né? Ou batom pink, não é todo mundo que segura esse tom de rosa, que é um rosa mais frio. Por exemplo, no meu caso, antes de me tornar consultora, de saber a minha cartela, eu usava cores na maquiagem quentes, né? O bronze, o pêssego e o coral. E quando eu me maquiava, eu achava bonito, mas quando eu olhava nas fotos, eu falava, gente, eu tô com cara de doente. Ou essa luz não tá boa, ou eu tô cansada nesse dia. Porque não dava match, a temperatura não era compatível com o meu subtom. E aí, quando a gente olha assim, a gente pensa, não, mas eu sou morena, eu sou amarelada, com certeza as cores quentes vão me favorecer. Por isso que eu falo que a análise, a gente não consegue eu bater o olho em você e falar, você é de tal cartela. Porque é um estudo profundo mesmo. A gente tem muitas teorias, né? Tem muitos estudos, métodos, né? Para a gente poder analisar uma pele. Então, a maquiagem e o cabelo, eu falo que é 80% da coloração pessoal. Você pode usar qualquer cor fora da sua cartela, se você compensar aqui na maquiagem e no cabelo, que é a sua moldura, né? Então, assim, vou usar o laranja, não tenho laranja na minha cartela, que é a única cor que a gente não tem a versão fria. Então, vou deixar de usar o laranja por isso? Não, você não vai deixar de usar. Mas aí, o que você faz? Você faz a maquiagem nos tons da sua cartela. Se o seu cabelo já estiver na cor que te favorece, você solta e aí tá tudo certo. E eu já vi várias pessoas fazendo esse estudo, né, essa análise, e é uma coisa 100% humanizada, né? Sim. Não tem como fazer na internet, não tem como fazer por robô. Não. Um computador não pode fazer isso por você. Você precisa estar num lugar super iluminado, né? Fala um pouco pra gente de como é que é feita a avaliação. Então, hoje eu trabalho com presencial e com online, mas o online é diferente de sites e apps, como você falou, né? Não tem robô ali te avaliando. Então, tanto no presencial quanto no online, a gente precisa de iluminação. No presencial, quando eu vou atender a minha cliente, no momento que a gente está fechando ali o atendimento, eu já falo, a gente pode agendar nesse horário, porque a gente precisa de uma iluminação que favorece. Então, não pode ser ao meio-dia, que o sol está extremamente, né, forte, porque ali você não vê reação. Não pode ser também se estiver já escurecendo demais, porque vai te atrapalhar na hora de você ver a reação. Então, a gente precisa da iluminação do dia, né, de frente para uma janela ali, num local que tenha uma boa iluminação. Também não é interessante a gente fazer num espaço muito aberto, porque pode vir interferências dos raios, né, nas laterais e causar sombreamento. Então, tem toda uma técnica. A cliente tem que estar com o rosto 100% limpo, inclusive de cremes, de protetor solar, porque, às vezes, aquela textura do protetor e do creme já dificulta a reação do tecido, porque nem todas as peles têm a mesma reação. Então, algumas peles a gente quebra muita cabeça ali até identificar. Tem peles que reagem muito pouco. Então, a gente precisa de toda essa estrutura. O cliente também tem que estar à vontade,
né, para fazer ali a coloração. Então, eu sempre preparo antes, falo, olha, no dia não marque compromisso, né, esteja bem à vontade. Se fizer algum procedimento estético no rosto né, afetar, assim, deixar vermelho demais, a gente já também não pode realizar. E no online é a mesma coisa, né? Existe aí o online ele cresceu muito, principalmente depois da pandemia. Ele já existia, mas depois da pandemia ele cresceu muito. E online ao vivo, né? E como que é a distância, né? E como que é feito? A cliente ela vai fazer fotos, né, em casa com a mesma estrutura do presencial, só que a consultora não está presente. Uhum. Então lá tem o quê? O horário que ela vai fazer, o ajuste que ela vai fazer no celular dela. E tem gente que fala assim, mas o celular, ele não modifica a cor? Não, ele não modifica a cor. Ele vai potencializar a reação. A cor, ela é uma coisa muito engraçada, porque não é esse objeto, a cor não é o objeto, mas é a luz que bate nele e reflete. Então, eu enxergo a cor de um jeito, você pode enxergar de um outro. Então, no online, a gente faz isso. E aí, ela vai se fotografando com os tecidos que ela tem em casa. E aí, a gente dá toda uma orientação. Hoje, também, nós temos o mesmo material do presencial. A gente tem no online, os mesmos cards, os mesmos, né, tecidos lá para fazer a avaliação online. Mas precisa dessa estrutura. Iluminação, né, posição da câmera. É o lado norte que eu oriento para elas na hora do online, porque também no presencial é a mesma coisa, eu não posso estar contra o sol, né, contra a luz, ou ter algum objeto, alguma parede assim, porque também dá interferência. E você já pegou alguém que não gostou da cartela que tirou? Muito, já peguei muito, e esses dias mesmo foi muito engraçado, porque essa cliente, ela falou assim, não, eu não gosto dessa cartela, eu não gosto dessas cores. Aí eu falei, gente, mas será que eu errei a cartela dessa mulher? E aí eu fui fazer de novo. Eu falei, mas não tem como ser outra cartela. Aí eu fui conversar, porque assim, é como eu sempre falo, as cores vão afetar as emoções. Quando eu fui aprofundar minha conversa com ela, ela me falou o seguinte, ela é ruiva natural. E ela passou a infância toda e a adolescência e até uma parte da vida adulta escondendo. Porque ela sofreu bullying na escola, não era comum ver ruivas, né? Cheia de sardinhas, aquele cabelo bem quente. Então, ela era diferente. E ela, quando ela foi crescendo, ela foi se camuflando, ela foi escondendo. Então, ela pintou o cabelo de preto, ela usava cores muito escuras para apagar a beleza dela. E a cartela dela é uma cartela de cores muito vibrantes. E aí eu falei assim, me conta mais. Ela falou, e também quando eu casei, o meu marido também achava que não era bom eu usar cores vibrantes. Ele falava que não ficava bem, então era mais um motivo para eu não usar. Por isso que quando você me deu essa cartela, eu tive uma resistência. E aí eu converso com a cliente e falo, olha, você não precisa seguir a sua cartela se você não quiser. Mas eu preciso que você entenda que essas cores são as cores da sua beleza, que não sou eu que monto a sua cartela. A gente faz o teste, a gente faz a análise e eu vejo o que te favorece. Resultado, o né? resultado. Agora, se você vai seguir a sua cartela, é com você. O papel da consultora é te instruir, te mostrar o que te favorece, mas não é te obrigar. Aí ela falou assim, não, Dani, agora está fazendo sentido. Eu vou comprar um batom vermelho, eu vou começar a comprar blusas na minha cartela, é porque eu sofri muito bullying, eu tenho muito trauma. E ela, assim, lindíssima, ruiva, linda, ruiva igual Marina Rui Barbosa. Eu falei, olha, você pode até se inspirar na Marina Rui Barbosa, que é a mesma cartela que a sua. Ela, pois é, e eu vejo que ela usa batom vermelho, que ela usa essas cores, e ela fica tão bonita. Eu falei, pois é, porque essas cores é que valorizam essa beleza quente de vocês. Então, acontece muito. Teve outro caso que a cliente queria que a cartela dela fosse de cores escuras e frias, né, que são as cartelas de inverno, mas ela era uma mulher clara de tudo. O cabelo dela era claríssimo, é claríssimo, loira natural, o olho claríssimo, cílios, sobrancelhas. Eu falei, não tem a mínima possibilidade de você ser de uma cartela escura, porque a sua beleza é clara. Ela, mas eu não gosto de cores claras porque eu acho que eu fico apagada. Eu falei, mas você já tentou usar cores claras? Você já se olhou? Porque uma coisa é você pegar essa cartela aqui, olhar e fazer um julgamento. Outra coisa é quando você começa a usar as cores e você vai percebendo a diferença.
E eu falei, calma, que em toda a cartela vai ter as cores claras, mas vão ter cores mais escurinhas. Se você não gosta tanto da claridade, é só você ir para as cores mais escuras da sua cartela, para os neutros. Ela, ai, não, entendi, é porque também o meu estilo é mais dramático, então eu gosto muito do preto. Eu falei, não, você pode continuar usando, não tem problema. Não é para você não usar, mas é para você entender o que realmente te favorece. Então, assim, é muito comum ter clientes que não gostam do resultado, mas aí o papel da consultora é fundamental nessa hora. De explicar, de falar que aquilo não é para ficar engessado e ser uma regra para ela. E também orientar, como você fez, e aos poucos, né? E aos poucos, exatamente. Então, assim, uma pessoa que usa só preto, e a gente sabe que existe muito isso. Até por desconhecimento de combinação de cores, por vergonha do próprio físico, né? Ah, o preto emagrece, então todo mundo usa preto. Exatamente. Se sentiu mais gordinho, usa preto. Então, assim, cores também cinza, bege, que, para não errar. Aí vai lá e compra todo aquele armário, né? Todo neutro. Então, assim, é uma oportunidade de você, com um acessório, com um batom, e aos poucos ir colocando cores na vida e se adequando. E uma coisa que você falou que eu achei muito legal também é se espelhar em pessoas que têm a mesma cartela que você. Isso. Então, eu posso ver influencers ou atrizes, enfim, e olhar e falar, não, ela tem a mesma cartela que eu, deixa eu ver como é que ela está se vestindo e dar uma... Isso é muito legal, porque antigamente, e resquícios até hoje em dia, a gente tem cores como símbolos da nossa cultura, né? Então, assim, como o preto, a pessoa usa para ir no funeral. Exatamente. Então, assim, realmente, quando a gente vê uma pessoa toda de preto, a gente já pensa assim, né, uma pessoa triste, uma pessoa insegura, uma pessoa, né? Se não for aquele pretinho básico lindo, essa é a impressão que você passa, né? Sim. Quando você vê uma pessoa de vermelho, e é muito difícil você ver uma pessoa vestida de vermelho, você fala que ela é uma pessoa segura, que é uma pessoa que sabe o que está fazendo e ela quer mostrar que ela veio pro negócio, né? E que, às vezes, isso, por exemplo, do vermelho, pode inibir a pessoa insegura de incluir o vermelho dentro da vida dela. Sim. Então, o estudo das cores também tem que levar em consideração, como você bem exemplificou, a psique da pessoa, Exatamente. Né? Exatamente. Tem gente que não vai ter emocional para usar um vermelho. Exatamente. Eu mesmo demorei para usar o vermelho. Daí eu senti confiança de usar. Eu também era uma pessoa que, quando eu olhava o vermelho, alguma coisa me incomodava no vermelho. O vermelho, ele é muito agressivo. A verdade é essa, é uma cor agressiva. O vermelho não é uma cor ideal para você visitar uma pessoa no hospital, uma pessoa que está acamada em casa, uma pessoa que está com algum distúrbio. Não é. Aquilo vai deixar ela mais agitada. Ele é uma cor vibrante, né? Então, assim, o vermelho eu também tive essa dificuldade. E aí eu fui incluindo aos poucos, no batom, no lenço no cabelo, um acessório. Porque, assim, até nós, consultoras, a gente, às vezes, olham assim pra gente e pensa que a gente anda igual uma árvore de Natal, toda colorida. Mas a gente tem o nosso estilo próprio. E, além do nosso estilo, a gente tem o nosso gosto também. Então, nem todas as cores da minha cartela eu gosto e tá tudo certo. Por isso que eu entendo muito o lado da cliente. E aí, eu já me coloco também naquela situação. Eu falo, olha, tem cores na minha cartela também que eu não gosto muito. E tá tudo certo. Mas, quando você vai olhando para a sua cartela, você vai falando, caramba, tem essa cor aqui. Olha, eu nunca pensei nesse tom de roxo. Se ele tá aqui, é porque ele me favorece. Vou arriscar. E aí, quando você coloca aquela cor em você, que você vê o brilho no seu rosto, você fala assim, nossa, parece que hoje eu tô bem. Eu tô com aquela aparência de saudável. Então, assim, isso que é legal, porque você vai experimentando, você vai conhecendo o desconhecido que até então você não conhecia e você não fazia ideia de que aquilo ficaria bem em você. E aí, aos poucos, você vai quebrando esses paradigmas, que o preto é a melhor cor, que o preto é universal, que o preto combina com tudo, que o preto não tem erro. Tem.
Você já imaginou, você vai fazer uma entrevista de emprego para uma empresa que é super jovial, que eles vão precisar de uma pessoa super criativa, super comunicativa. Aí você fala, eu vou toda de preto. Dificilmente você vai passar na seleção. Porque eles vão observar exatamente o que você está vestindo, a forma como você vai entrar na sala, abrir a porta, se sentar. Né? E o preto, ele é uma cor bonita, ele é uma cor que tem os momentos certos de usar, mas ele já te deixa com aquela imagem mais carregada de uma pessoa ou que é autoridade demais, que você não consegue chegar naquela pessoa, né, que ela é inacessível, ou ele vai lembrar do funeral, do luto. Então, a coloração ela tem ganhado força e a gente bate muito nessa tecla. Não é para fazer as pessoas deixarem de usar o preto, não usar o branco, não usar o cinza, mas é para as pessoas entenderem que existe um estudo por trás de cada cor e que isso pode te fazer, né, voar, te fazer alavancar na sua vida ou te deixar no mesmo lugar. Quando eu lembro de várias entrevistas de emprego que eu fiz e eu falei, gente, eu tenho certeza que um dos motivos não foi a cor da roupa, foi o jeito que eu cheguei, foi a forma como eu sentei, foi a forma como eu dialoguei, foi o meu olhar. Então, e a cor é incrível, porque quando você coloca uma cor, igual eu falei, que você já amanhece sem energia, e aí você coloca uma cor sóbria, fria, escura, você vai ficar mais sem energia ainda. Aí, sua fisionomia, ela vai mudar, ela vai ficar ainda mais retraída. Na hora que você coloca uma cor forte, alegre, vibrante, automaticamente você já vai, sabe? Você fala, ai, já tô, entendeu? E aí sua fisionomia muda. Só que você não sabe o motivo. E assim, foi o que você falou, pode usar o preto, mas já imagina assim, quando eu falo, eu vou vestir um vestido preto, um bolsão amarelo, né? Um sapato colorido, uma unha colorida. Então, assim, não é descartar. Não. Até porque depois que você faz isso, você já tem um armário, né? Exatamente. Você já tem as suas peças. Então, você pode incrementar tudo ali, com as suas cores. Exatamente. Né? Aí as clientes falam, né? Eu vou jogar tudo fora. Eu falo, não, pelo amor de Deus, calma aí, né? Assim. E vale para os acessórios também, né? Sim. Bolsa, sapato, esmalte cinto, também. Esmalte. Às vezes você não quer ousar muito nas roupas, mas aí você ousa nos acessórios. Então, aquele dia que você não quer, né? Não tô afim de usar colorido, não tô afim de chamar atenção. Eu tenho muito isso. Eu sempre falo, no dia que você me vê de preta, aquele dia eu não quero dialogar muito. Mas eu sempre trago um pontinho de cor, porque eu também fico incomodada de ver tudo preto, tudo escuro, né? E assim, acostumada a trabalhar com cor todo dia e tal. Então, assim, você pode usar o esmalte colorido, o brinco, colar, uma sombra, um delineado colorido. Então, não necessariamente você precisa fazer essa mudança radical nas suas roupas, porque a roupa é uma peça maior e ela vai chamar mais atenção. E aí, se você é uma pessoa mais discreta, você vai se incomodar, que é outro paradigma que as pessoas têm. Eu não quero chamar atenção. Mas existe o chamar atenção para o que é bom e para o que é ruim. Então, eu sei que hoje eu estou chamando atenção com vermelho. Se eu tivesse com preto, talvez não estaria, né, tão assim. Eu sei que eu estou chamando atenção com vermelho, mas é um chamar atenção para o bom. E as pessoas têm essa dificuldade. Não, se eu usar isso aqui, o povo vai me olhar. Tem dia que eu saio toda colorida e assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas isso foi algo que eu fui construindo e desconstruindo paradigmas, cultura, porque a gente tem nossos valores, tem as nossas culturas. Então, aos poucos, você vai se libertando. E aí, claro, a consultora de imagem, ela trabalha, além das cores, tem outros elementos, outros tipos de serviço que a gente trabalha. Então, a gente entende que, além da cor, o tipo de roupa que a gente vai usar, a linha, o jeito que está o nosso cabelo, o tipo de maquiagem, o acessório, tudo isso vai comunicar. Então, primeiro, a transformação ocorre na gente, para depois a gente fazer nas pessoas. Então, eu sempre falo, vai aos pouquinhos, porque nem as próprias consultoras fazem essa mudança drasticamente. E aí, então, a gente pode pegar as cores e também seguir a moda.
Pode, mas nem todo mundo gosta, assim, da tendência. Igual, por exemplo, a gente, desde da última coleção, a gente vem em cores muito vibrantes. A gente está num inverno muito diferente, porque as cores do inverno, a gente vê muito preto, muito marrom, né? Que a gente faz a transição do outono e inverno. Então, a gente vê muitas cores sóbrias. Esse inverno, ele foi diferente. A gente viu muitas cores e essas cores elas vão continuar nas próximas estações. Então, vai chegar a primavera, verão, que já é comum a gente ver cores mais vibrantes e alegres e vão continuar. Mas tem aquelas pessoas que têm uma certa resistência. Ah, eu fui nas lojas, eu ouvi muito isso nos últimos atendimentos. Dani, eu fui nas lojas, mas eu não encontro calça preta, tá impossível. Falei, gente, vocês têm que entender que a moda ela se modifica conforme o comportamento humano. A gente está vindo de 2 anos de pandemia, isolados, as pessoas precisam de cores para poder voltar ao normal. Então, a gente está vindo de um cenário que está muito pesado, de muita coisa ruim. É claro que a moda não vai usar as cores que ela costumava usar, ela vai trazer cor. Porque agora a gente está saindo de novo, os eventos estão voltando e as cores, elas comunicam isso. Então, se você for nas lojas e você vê uma arara toda preta e você já está vindo com seu psicológico abalado ali de 2 anos, presa, perdeu o emprego, perdeu alguém. Então, a moda, ela pensa em tudo isso. Né? Então, assim, as pessoas... Hoje, as pessoas nós já somos seres visuais. Hoje, nós estamos ainda mais. A gente ficou com um olhar ainda mais criterioso. Então, assim, nem todo mundo gosta de seguir a moda, a tendência, mas pode seguir. Não há um problema. Desde que isso não te limite, né? Desde que isso não te coloque numa caixinha, não tem problema. E as estampas? Então, as estampas é aquela coisa, né? Porque as estampas nem todo mundo gosta. Mas, assim como cores, né? Como as cores lisas, a gente também tem as estampas certas. O que eu falo sobre as estampas? Quando você faz a sua análise, que aí você recebe a cartelinha e você já sabe, dependendo da característica principal da pessoa, eu vou falar, olha, a sua característica é a claridade, então vamos ver uma estampa com as cores da sua cartela, de preferência que o fundo seja mais claro, porque o fundo é maior, né? Uhum. Então, isso vai te valorizar mais. E aí, se você quer usar uma cor escurinha, aí você pega uma estampa um pouquinho mais escura. Porém, você tem que tomar cuidado com o seu contraste pessoal. Por exemplo, essa estampa que você está usando hoje é alto contraste. Que o preto e o branco, ele tem esse alto contraste, né? Então, não é todo mundo que tem esse alto contraste. Então, dependendo da pessoa, se ela usar uma estampa muito contrastante, a estampa chega primeiro. Ela fica ofuscada, entendeu? A mesma coisa se uma pessoa que tem alto contraste usa uma estampa muito clarinha, aquela estampa não acompanha ela. Então, as estampas, a gente nem leva tanto em consideração a cartela. A gente leva mais em consideração o contraste pessoal. A gente fala que é importante replicar para ter aquela harmonia. E tem esse... Porque sempre fui gordinha. Nunca posso usar listras. Todo mundo fala. Nem estampas pequenas. Também tem isso? Então, essa questão das listras, das bolinhas, das estampas, o que eu falo? Aonde você quer chamar atenção, ali você vai colocar uma estampa maior. As linhas na horizontal, elas vão alargar a região, né? As linhas verticais, elas vão alongar. Então, não é que uma pessoa gordinha, uma modelo, uma pessoa plus size não possa usar uma listra, ela pode. Aí, o que eu indico? Use a vertical para te dar aquela alongada, né? Não te enlarguecer, ou a diagonal, que tem dinamismo e que é muito bom até mesmo para evidenciar a cintura. E aí, se você... Ah, mas eu gosto do poá. Tá, vamos lá. Mas você quer usar o poá o quê? Na blusa, no vestido? Ah, eu quero um vestido de poá. E aí eu sempre pergunto, você se incomoda com qual região do seu corpo, né? A barriguinha, porque dependendo do poá, do tamanho, vai chamar atenção, né? Visualmente cria esse efeito que vai enlarguecer, vai chamar atenção. Então, é esse tipo de orientação que eu dou, quanto às estampas, o tamanho, as formas.
Então, quer dizer, a gente pode usar tudo, Pode desde usar que tudo. a gente saiba onde Você está. só precisa fazer os truques de estilo. Né? Se você não quer chamar atenção para aquela região que você não gosta, o que você faz? Você tira o foco daquela região e leva o foco para a região que você gosta, por exemplo. Eu adoro o meu colo, então eu vou trazer muito acessório, max colar, ou um decote mais profundo, vou trazer uma cor vibrante. E ali onde eu não gosto, eu coloco uma cor mais escura, mais sóbria, para não chamar atenção, não coloco ali uma estampa chamativa. E quero te perguntar uma coisa. Qual a dica que você dá para as mulheres que querem fazer isso aí com os maridos? Porque a gente vê que tem uns maridos aí que não cabe o terno, né, com o rosto. Sim. Né? E aí a gente não tem muito bem como entrar nisso. E se eu for falar pro meu marido, vamos fazer um estudo de cores, pessoal, acho que vamos vai fazer rir, o né? seu teste de coloração. É engraçado porque alguns maridos, quando eles começam a notar a diferença nas esposas, eles ficam interessados. Isso já aconteceu. De clientes falar assim, Dani, você faz consultoria para homens? Eu falo, faço. Se for a coloração, eu faço. Agora, se for uma consultoria mais profunda, aí tem que ser com alguém que conhece o biotipo do homem, que é totalmente diferente. Mas cores eu faço. Eu já atendi alguns homens. E eles ficam muito assim... a reação deles é ainda mais de surpresa do que das mulheres. E faz toda a diferença. Então, assim, um conselho que eu dou... Amor, você tá vendo a diferença em mim? Se você já tiver feito, né? Você tá vendo que eu tô mais bonita? Vamos fazer também para você usar, né? O terno diferente, da cor certa, a gravata com a camisa, para você ficar com a aparência mais bonita. Mas automaticamente muitos deles já começam a notar a diferença na esposa e começam a comentar. E é muito legal porque eles elogiam. Esses dias eu escutei de um marido de uma colega e ele falou assim, agora ela tá se vestindo tão bonita. Toda roupa que ela põe, eu vejo que tá mais bonita. Eu falei, pois é, agora tá na hora de você fazer a sua, né? Porque você também vai se vestir bem. Porque as cores, elas é o que eu falo, elas realmente afetam. Passam elegância, Passa uma elegância, passa uma energia gostosa, passa algo bom de se ver. É muito mais agradável, né? É melhor você ver uma pessoa que está usando uma cor do que uma pessoa que está ali com toda de cinza ou toda de preto. Principalmente se ela ainda não conhece as cores dela, porque provavelmente se ela não errou na cor da roupa, provavelmente ela errou no cabelo, na maquiagem, e aí você não vê aquela harmonia. Harmonia, é isso mesmo, né? E o equilíbrio. E aí a pessoa realmente não chama a atenção nem pro bom e nem pro mal. Ela fica ali, você vê uma pessoa agradável, elegante, que você olha... É mais uma na multidão. É só mais uma. E ali ela não tem a oportunidade de crescer profissionalmente, de expandir os relacionamentos, as conexões, né? Ela fica ali na mesma. Então, ela não se dá a oportunidade de evoluir. E eu sempre falo, isso aqui não é só sobre aparência, sobre estética. Porque se fosse só isso, seria raso. Mas isso aqui vai além. Tem pessoas que são curadas de depressão. Tem pessoas que elas literalmente, elas saem ali daquele casulo, daquele buraco negro da baixa estima, e elas começam a usar as cores e elas falam assim, eu me sinto outra pessoa. Todo dia eu recebo feedback no meu Instagram, no meu WhatsApp. Hoje mesmo eu recebi ela falou assim, olha como eu já estou usando as cores da minha cartela. Eu tinha entregado o resultado dela na sexta-feira. E ela falou, Dani, eu já estou recebendo elogio, você acredita? Eu falei, eu acredito, porque isso é real. Quando a gente fala, às vezes parece que é papo de quem quer vender o serviço. Mas eu falo, vocês vão começar a notar que as pessoas vão elogiar ainda mais. E aí cada vez vocês vão se sentir melhor. E aí cada vez que a pessoa te elogia, você quer estar melhor ainda. E aí a mudança, ela começa... As mulheres fazem achando que a mudança vai ser no externo. Não, eu vou lá porque eu quero mudar a cor do cabelo, tal. Mas quando elas descobrem também que a mudança começa aqui, ó. De dentro para fora. E aí faz todo sentido. Fica harmonioso fora e fica harmonioso dentro fora também. E dentro, exatamente. Devolve uma segurança, traz uma paz, né? Traz uma autoestima que ela estava precisando. Você já viu que uma pessoa com autoestima, né, elevada,
ela é uma pessoa segura, ela não tem dificuldade de tomar decisão, ela abraça os desafios da vida, ela não abaixa a cabeça. Agora, uma pessoa com baixa estima, ela é uma pessoa que até para você conversar é difícil, porque ela está sempre assim, ela tá com medo, sabe? Ela não é uma pessoa segura, ela não é uma pessoa ousada, ela não é uma pessoa corajosa. E isso atrapalha o relacionamento dela ali com a família, com os de fora, né? Atrapalha ela crescer no trabalho dela, atrapalha em tudo. Um bom start é começar... É começar com a coloração pessoal, porque aí você começa a ter aquele ânimo para você ir descobrindo ainda mais você, né? Para você ir se conhecendo. Porque comigo foi assim, eu fiz a coloração, eu falei, não, agora eu quero ir mais profundo. Eu quero estudar agora a parte de estilo, de imagem, de visagismo, porque eu gostei disso aqui. E na grande maioria, assim, quando a mulher começa com a coloração, depois ela fala, não, agora eu quero fazer as outras etapas, porque ali já dá um up, já dá um ânimo. E aí fica tudo completo. Aí fica tudo completo. Então faz um favor para mim, deixa o seu @ pro pessoal. Quem quiser te conectar aí, né, pelo Instagram, chama a galera pra... Dani Freitas Collor, Dani com Y. É super facinho, vocês vão me ver com essa cartelinha aqui na mão. Então, é só seguir que lá diariamente tem dicas, eu posto muito conteúdo, tem grupo exclusivo de conteúdo, tem material exclusivo, tem muito conteúdo de qualidade lá no meu Instagram. Até mesmo para quem ainda não conhece a cartela de cores. Então, você faz a cartela de cores e ajuda também nos outros passos, né? Estilo, visagismo, closet cleaning, que é a limpeza ali do guarda-roupa, montagem de looks, tudo isso, tudo que é voltado para a consultoria de imagem e estratégia de imagem voltado para o lado profissional, tudo isso eu faço. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço, Aprendi Bruna. muito aqui hoje. Eu vou rever a minha cartela, que eu não lembro mais qual é. Vou rever e vou começar também a ver os meus looks, porque Exatamente. Fiquei animada, viu? Dá um ânimo, né? Quando você vê a pessoa falando das cores, você já quer, opa, ainda mais quando a pessoa já sabe a cartela. Se valorizar, né? Se valorizar é sempre bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradecemos a todo mundo da BDB. Até mais. Obrigada.